Soberano Deus, estamos diante do momento de receber a Tua palavra, Senhor. Use como instrumento, use com sabedoria abundante, Senhor. Eis aqui Teu servo, nosso pastor, que irá colocar a Tua palavra em nossos corações. Sabemos que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor encontre terra fértil em nosso coração para ouvir, Senhor, a Tua palavra, que é o caminho que nós seguiremos, Senhor, que a Tua palavra é a nossa vida, Senhor, é onde nos levará a encontrar contigo, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, dê sabedoria tanto ao nosso pastor quanto a nós, para entendermos e compreendermos que é o Senhor quem fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Aleluia. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Então, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 21. Provérbios 21, verso 23. Tradução na NVI. Glória a Deus. Encontramos Provérbios 21, verso 23. Que diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. O título dessa mensagem é Decisões impensadas e suas consequências. É fato que, com certeza, todos nós já pecamos nesse quesito. E alguns de nós, às vezes, insistem em continuar. E a gente sempre vive as consequências disso. Mas a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos dá direção em como fazer, quando falar e quando não falar. Entende? E outro texto que eu quero ler, para a gente poder ir num terceiro texto e nele nos aprofundarmos, é Tiago 1,19. Tiago 1,19. Abre a tua Bíblia lá. Tiago, verso 19 do capítulo 1. Louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos aqui para ouvir essa mensagem. E também esse que está em casa, esse meu irmão, essa minha irmã que está em casa, também, Senhor, obrigado porque estão participando do que o Senhor está dizendo aqui essa noite. 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então aqui, tardios para falar. Aqui o sentido é, justamente as consequências que vêm por atos impensados nossos. A gente muitas vezes não pensa antes de abrir a boca. A gente simplesmente abre a boca e vai falando. E quando a gente abre a boca e vai falando, a gente não pensa no que está dizendo e quem está ouvindo. E se esse alguém que está ouvindo é uma pessoa que vai agir de boa fé, ou se ela vai agir de má fé, se ela vai ser amiga ou se ela vai ser inimiga adiante, depois do que ela ouvir de nós, depois do que ela ouvir de você. É muito preocupante, a questão de confiar em pessoas. É preocupante, porque nem em todas as pessoas nós podemos confiar. E às vezes são pessoas boas, são pessoas do bem, pessoas amáveis, pessoas que nos amam mesmo, mas que também não tem freio na boca, não tem freio na língua, e que vai acabar passando à frente
aquilo que você disse ali, às vezes no momento de desabafo, às vezes um segredo confiado, e essa pessoa não é digna de confiança na questão de ficar de boca fechada e guardar para ela e para você só, entre você, essa pessoa e Deus. Ela vai acabar dando com a língua nos dentes e falando o que não devia, para pessoas que não deveriam ouvir, e isso pode trazer muitas consequências na vida da gente. E aí eu tenho 2 textos bíblicos interessantes sobre esse assunto, que um deles é Juízes, no capítulo de número 16, lá no Velho Testamento. E a pessoa do texto chama-se Sansão. Juízes capítulo 16, no verso 16 também. Todos sabem que Sansão foi um juiz levantado por Deus para corrigir Israel, mas um juiz que acabou caindo no laço do passarinheiro. O maior erro de Sansão foi ter ficado com uma mulher, ou seja, se juntado a uma mulher, namorado, casado com ela, sendo ela uma pessoa não do seu povo, mas uma pessoa dos inimigos de seu povo. Ela era uma filisteia, ela era um membro dos filisteus, da família dos filisteus. E Deus já tinha orientado o povo de Israel a não se relacionar, não se casar com pessoas fora de seu povo, justamente pelo problema do paganismo dos outros povos. E então você conhece a história de Sansão, sabe o que aconteceu com ele. E aqui é o fator X da história de Sansão. No capítulo 16 e no verso 16 em diante, está dito assim, ou seja, anteriormente estava lá Dalila tentando descobrir o segredo da força de Sansão. E ela começou a brincar com ele, e ela começou na brincadeira a questioná-lo acerca de sua força, da origem de sua força. E então Salomão entra na brincadeira e começa a dar a ela respostas falsas acerca da origem de suas forças. E a cada vez que ele vai contando, ela chama os filisteus para tentarem pegá-lo, e acreditando que ele não vai ter suas forças, porque revelou a origem de suas forças. E ela faz isso uma vez, 2, 3, e aí no verso 16, ela diz assim, o texto diz assim: importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Antes que eu continue o texto, aqui nesse verso, fala algo muito importante para nós. Já nos revela o que é a vida, o que é ter pessoas não confiáveis ao nosso redor, o que é trabalhar com pessoas que não têm temor de Deus, o que é ter parentes que estão sempre perto da gente e não têm o temor do Senhor, ou até mesmo algumas pessoas que se dizem cristãs, mas também não são pessoas dignas de confiança, O que acontece? Quando nós temos um segredo, por exemplo, quando você tem um segredo, e você simplesmente dá algumas dicas de que tem um segredo, então sempre tem alguém que vai ficar importunando você. Fala, o que é? Conta aí. Eu não aguento mais de tanta curiosidade. Fala, eu não vou contar para ninguém. E a pessoa vai e continua importunando. Quando você pensa que a pessoa esqueceu, tá outra vez ela lá, perguntando para você: e aí, como é que foi? Vai dizer agora? Não. E aí ele tenta, jogar uns verdes para colher o maduro, para fazer com que você abra a tua boca e fale o que não pode falar, porque você sabe que não deve falar. Uma decisão que você vai tomar, decisões importantes na vida que você há de tomar, Pessoas querem saber dos seus planos, pessoas querem saber de seus sonhos, pessoas querem saber de como estão os seus projetos, elas querem saber. E aí, uma coisa é certa: não devemos abrir a boca e contar, não devemos abrir a boca e falar. Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas que venham ouvir
sobre os nossos projetos, nossos planejamentos, né, nossas decisões a serem tomadas, muitas pessoas ao ouvirem de nós o que nós pretendemos, vão talvez nos invejar, vão talvez, né, ser contra, vão talvez sair falando besteira, sair abrindo a boca para os outros acerca de nossos planejamentos pessoais, entende? Então essas pessoas ficam importunando, porque você acabou falando, começou a falar e não terminou porque percebeu que não deve falar. Aí essas pessoas vão ficar no pé e vão ficar ali na cola e vão ficar ali na sua orelha até você abrir a sua boca. E se você não for uma pessoa, né, de opinião forte para dizer eu não vou abrir minha boca e não vou contar, você vai acabar caindo nessa armadilha. E ao falar, ao abrir a sua boca, você pode, né, sofrer consequências. Você pode sofrer por ter falado o que não era para ter sido dito a outras pessoas. Entendeu? E aí então o verso 16 está dizendo que a Dalila importunava a Sansão o tempo todo, até cansá-lo, né? Ficando ele a ponto de morrer, assim, não aguento mais essa mulher no meu pé, tentando saber meu segredo. E aí no 17 diz: por isso ele lhe contou o segredo. Ele não aguentou mais, de tanta importunação, ele abriu a boca e contou o segredo. E aí ele diz: jamais se passou navalha em minha cabeça. Ou seja, meu cabelo nunca foi cortado, nunca foi raspado, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Nazireu era um voto, né, para não cortar o cabelo, nunca. E aí ele diz: se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Olha a consequência de uma decisão errada, a decisão de contar o seu segredo. Olha o mal que gerou na vida de Sansão. É fato que as forças de Sansão não estavam no cabelo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se apoderava de Sansão e dava a ele aquela força. Mas a questão era o voto. Não podia quebrar o voto. Ele não podia quebrar o voto, porque no dia que ele quebrasse o voto, o Espírito Santo não se apoderaria mais dele. E assim foi. Ele foi envergonhado diante dos filisteus. Ele foi zombado. Ele perdeu a sua dignidade e mais, perdeu os seus olhos. Arrancaram-lhe os olhos. E o fim da história, você sabe que por um último momento ele clamou a Deus só mais uma vez para ter força. E aquele foi o dia de sua morte. E a Bíblia diz aqui no texto que no dia de sua morte ele matou muito mais gente do que no seu tempo de vida. Ele matou muito mais filisteus do que em todo o seu tempo de vida. Entendem? Mas a questão é o abrir a boca para falar o que não devia. Quantas vezes nós não abrimos a boca em momentos errados e não falamos coisas que jamais deveríamos ter dito para esse ou para aquele outro. Não conte os seus planos a ninguém. Não conte os seus planos a terceiros. Não fale de seus segredos. Não fale. Tem coisas que é só você e Deus.
Tem coisas que é só você e o seu esposo, só você e a sua esposa. Tem coisas que é só você e o seu irmão. Existem coisas que nós não devemos abrir a boca a outros, nem para crente, nem para outro crente. Eu não sei, né, o porquê que Deus está trazendo essa mensagem hoje através de mim, né? Não sei quem está passando por isso, mas acredito que todos nós possamos já ter cometido esse erro e vira e mexe cometemos outra vez. Então certamente esse é um dos motivos pelo qual essa palavra está nos sendo pregada. Coisa pior é quando a gente passa vergonha. Contarmos um planejamento para alguém e a gente não conseguir a concretização desses planos e depois ouvir a zombaria, depois ouvir, né, palavras de zombaria. Começou e não pôde terminar, sonhou tanto e não conseguiu concluir absolutamente nada. Olha lá, e ainda diz para esse, diz para aquele, riem. Se tivéssemos ficado de boca fechada, nunca saberiam. E talvez tivéssemos concluído, concretizado. Mas porque abrimos a boca, a concretização não aconteceu. Também outro fato é que nós planejamos, mas a concretização vem de Deus. E se nós planejamos e muitas vezes Deus não concretizou, talvez tenha sido porque nós abrimos a boca e falamos quando não deveríamos ter dito. E Deus falou, agora você vai ter que esperar mais, porque você atrapalhou todos os planos que eu tinha para você. Então não vai ser nesse período, vai ser depois de outro ou outros períodos da sua vida que eu vou concretizar isso na sua vida. Entendem as consequências das nossas decisões impensadas? Temos que ficar de boca fechada, aprender a ficar de boca fechada. Temos que aprender a sermos tardios em abrir a boca para falar, para que Deus possa continuar o seu trabalho, para que Deus possa continuar o seu trabalho. Um outro fato da vida de Jesus, por exemplo, algumas pessoas que ele curou, após a cura, após o milagre, ele dizia para essas pessoas, vá e não conte a ninguém. Por que Jesus teria dito a essas pessoas, vá e não fale para ninguém o que eu te fiz? Mas Jesus não tinha que ficar conhecido, os milagres não precisavam ser, né, vistos para que Deus fosse glorificado. Em algumas situações onde Jesus abriu a boca e disse para pessoas, não conte a ninguém o que eu te fiz aqui hoje. Em algumas dessas vezes, quando ele disse isso, é porque havia propósitos. Havia um propósito para que essas pessoas não abrissem sua boca e não contassem esses milagres para outras pessoas. Uma das coisas, é fato, é claro, muito claro, é que Jesus tentava evitar uma grande popularidade. Ele não queria se tornar uma pessoa popular, ele queria trazer e ensinar a palavra de Deus, o evangelho para as pessoas, e elas deveriam se conscientizar daquilo e praticar. Ele não queria popularidade, ele não queria fama, ele não queria ser olhado, né, como um Deus a ser idolatrado. Então muitas vezes ele disse, vá e não conte a ninguém. E quando essas pessoas saíam, o que elas faziam? Elas abriam a boca e contavam, a ponto de Jesus muitas vezes ter que se ocultar no meio da multidão. Leia os evangelhos, onde são citadas essas passagens. Ele tinha que se ocultar para não ser conhecido, porque nesses momentos ele não podia ser conhecido, não deveria ser conhecido entre os povos. Mas eles abriam a boca e diziam, e falavam, e saíam com boca aberta falando para todo mundo. Entenderam? Então nós temos que aprender quando falar e quando se calar, quando contar um segredo e quando não contar. Que a partir do momento que você contou, esse já não é mais um segredo, porque não é só aquela pessoa que sabe.
outras vão saber, porque ela vai acabar falando, ela vai acabar dizendo. E quando isso acontece, o que cresce no coração de muitos? Ciúmes, inveja, palavras de maldição lançadas. Por quê? Porque muitas pessoas não gostam de você, muitas pessoas não gostam de mim, muitas pessoas não gostam de ver o sucesso do outro, muitas pessoas não gostam de ver você se dando bem na vida, você sendo bem sucedido, bem sucedida na vida. Muitas pessoas não gostam. E se você abrir a tua boca antes de alcançar essas coisas, essas pessoas vão fazer de tudo para isso não acontecer, para você não alcançar o que você almeja alcançar. Compreendeu? As consequências na vida de Sansão foram drásticas e o levou à morte. O levou à morte. Aprendamos com Sansão a não fazer o que ele fez. Amém? Aprendamos com os erros de Sansão, porque o melhor é aprender com os erros dos outros. O melhor é não aprender com nossos próprios erros, e sim com os erros dos outros. Porque aprender com os nossos próprios erros é porque nós estamos sofrendo consequências do que fizemos de errado. Então, se a gente pode evitar essas consequências drásticas na vida, é melhor. Outro texto, uma outra pessoa que trouxe não consequências para si próprio, mas consequência para sua posteridade, foi o rei Ezequias. No capítulo 39 de Isaías, 39 de Isaías, eu quero que você vá comigo no verso 2 em diante. Isaías 39, verso 2 em diante. Encontramos? Ezequias recebeu com alegria os enviados. Vamos pegar do verso 1, né? Para ficar completo. É só um verso a mais. Vamos lá. Posso ler? Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Então, só para refrescar nossa memória, chegou, lá na Babilônia, o testemunho do que aconteceu com Ezequias. Contaram, chegou lá, alguém levou até lá, a notícia de que Ezequias estava enfermo para morrer e de uma maneira milagrosa alcançou a cura. Lembram disso? Ezequias ia morrer. Deus tinha falado para o profeta Isaías levar até ele a mensagem para ele consertar a casa dele, porque ele seria recolhido. E aí ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e Deus mudou o veredito. Quando Isaías estava saindo do seu palácio, já chegando lá do lado de fora, o Senhor falou a Isaías: volta lá, porque eu ouvi o clamor dele, e diga para ele que estarei acrescentando em sua vida mais 15 anos. E aí assim foi, e ele foi curado. Resumindo a história, ele foi curado e continuou reinando. E isso ocorreu por todas as províncias, esse milagre de Deus na vida de Ezequias. E então, esse Merodach-Baladã enviou a Ezequias cartas e um presente, porque ficou sabendo desse milagre. E aí no verso 2 diz: Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes, preste atenção, mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? E de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu.
Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes, seus familiares, serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Então veja uma atitude impensada de um rei, veja uma decisão gravíssima que foi tomada por esse rei, uma decisão muito errada, de mostrar aos inimigos todas as riquezas que Israel possuía, todas as riquezas do reinado, toda a prata, todo o ouro, todas as pedras preciosas, todos os seus mantimentos, todas as suas riquezas, mostrar para o inimigo. Eles levaram isso no coração para a Babilônia, eles deram isso ao rei da Babilônia, e isso foi passando de um para o outro, até o tempo em que essa profecia veio a se cumprir. E o Isaías disse para ele, falou assim: a sua posteridade vai sofrer por causa deste erro, por causa do que você fez. E o Ezequias, tipo, tô nem aí, porque para mim foi dito que enquanto eu viver, tá tudo certo, nenhum mal vai me acontecer. Então o Ezequias só se preocupou consigo mesmo. Ele não se preocupou com a sua posteridade, ele não se preocupou com seus filhos, ele não se preocupou com seus netos. É a mesma coisa sendo vivida nos dias de hoje. É a mesma coisa. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo de desinformação. As escolas não estão ensinando os nossos filhos o que eles devem aprender. Haverá uma geração adiante de pessoas sem entendimento. Haverá uma geração de pessoas sem conhecimento. Haverá uma nova geração de pessoas sem informação. Por quê? Porque não estão eles distorceram, pararam de ensinar. Eles estão ensinando coisas sutilmente, de forma sutil. Estão ensinando o pecado, estão ensinando o erro. E se os pais hoje não se preocuparem com seus filhos, eles são essa próxima geração. Eles vão sofrer os danos do que está sendo implantado hoje. Mas alguns pais não estão nem aí. Alguns pais estão pensando: importa que no meu tempo eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou me vestindo, está tudo certo, não falta dinheiro para mim, está tudo legal. Amanhã, o dia de amanhã, ainda diz: não pertence a mim, pertence a Deus. Então, estou nem aí. Estou nem aí, meu filho que se vire, ele que aprenda, ele que corra atrás. Mas não é isso que a Bíblia ensina acerca de nossos filhos. A Bíblia ensina a ensinarmos os nossos filhos a sua palavra, a ensinarmos a eles os valores, a ensinarmos a eles o caminho que eles devem andar, para que eles não caiam nas armadilhas do que está sendo feito aí fora. Entendem? Então olha a atitude de Ezequias. Trouxe o mal, a maldição para a posteridade. Olha as atitudes de muitos pais nos dias de hoje, de muitos líderes. Estão trazendo mal para a posteridade, porque estão pensando somente em si mesmos. Percebem? Vejam, entendam.
É a mesma coisa, um crente que se torna uma pessoa passiva. Ele não defende o evangelho. Ele não defende a palavra de Deus. Quando alguém está criticando, quando alguém está falando alguma coisa, né, contra Deus, contra a sua fé, ele prefere ficar quieto. Não gosto de encrenca, não gosto de confusão. Deixa falar, deixa. E lá, pessoas estão caindo, né, na armadilha deles, e o crente não está fazendo nada. Não está falando a verdade, não está pregando a verdade, não está defendendo o evangelho, não está defendendo a sua fé. Ou seja, só está pensando em si mesmo e não no bem-estar das outras pessoas que deveriam ser alcançadas pelo evangelho através dele. Percebem as decisões mal tomadas? As decisões erradas que muitos tomam na atualidade, assim como foi no passado entre os homens de Deus. Assim como foi no passado. Então o que nós aprendemos aqui dessa palavra? Que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, temos que tomar cuidado com decisões que tomamos, porque se não fizermos, sofreremos adiante. Sofreremos. Não confidencie a tua vida a pessoas que você sabe que podem falhar com você. É difícil um amigo totalmente fiel e que nunca vai falhar comigo, que nunca vai falhar com você. Nós mesmos, muitas vezes, acreditamos que o outro pode confiar na gente, mas a gente também falha. Então o que nós temos que fazer? Confidencializar os nossos segredos, as decisões que queremos tomar, nossos planejamentos a Deus. A Deus. Olha o que Jesus falou em Mateus 6,6. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, no verso 6. A palavra de Deus é para ser ouvida e praticada, se queremos viver o melhor de Deus nessa vida. Verso 6 ele disse: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Ou seja, faça as tuas confidências ao Pai. Fale de teus projetos ao Pai. Fale de seus sonhos ao Pai. Porque Ele não vai te invejar. Pelo contrário, Ele vai te ajudar. É Ele que tem o poder de concretizar todas essas coisas na minha e na sua vida. É Ele que tem esse poder. E Ele ama você. Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. Ele já declarou a Israel, lá em Jeremias, Ele disse: eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. Planos de dar a vocês um futuro. Planos de dar a vocês uma vida boa, uma vida bacana. E não planos de causar danos na vida de vocês. Ele falou isso lá para Israel. E eu sei que essa é a vontade dele para mim e para você. Nós, se formos sábios, se nós aprendemos com a palavra de Deus, se nós dermos ouvidos e praticarmos a palavra de Deus, tenha certeza, nós vamos evitar muitos sofrimentos na nossa vida. Se aprendemos a tomar as atitudes corretas, e para aprender a tomá-las, nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos falar com Ele. Precisamos perguntar para Ele, confidenciar a Ele, pedir ajuda a Ele. Se o fizermos, evitaremos muitos sofrimentos nesta vida. Não é que a gente não vai mais sofrer, não vai passar, não. Evitaremos muitos sofrimentos, porque existem sofrimentos necessários na nossa vida, que nos levam a aprender mais de Deus, que nos aproximam mais do Senhor.
Mas existem muitos sofrimentos desnecessários na vida de um crente. E por que desnecessários? Porque eles rejeitaram a instrução divina. Rejeitaram a instrução divina, a palavra de Deus. Rejeitaram os ensinos do mestre. Não deram a ele ouvidos. Ele disse: não vá por aí. E muitos foram. Ele disse: vá por aqui. E muitos não foram. E as consequências, tanto para esse como para aquele, desastrosas. Desastrosas. Ouça a voz do Senhor. Fala com Deus e ouça Deus. Aprenda com Ele. Aprenda com a palavra do Senhor. Não vamos ficar sendo boca aberta e falando tudo para todo mundo. Eu estou querendo montar um negócio. É mesmo? O que você está pensando em montar? Estou pensando em montar uma fábrica de chinelos. É mesmo? Mas eu vou fazer chinelos diferentes, chinelos mais atraentes, diferentes do que todos que... como que vai ser? Me mostra uns desenhos, deixa eu ter uma ideia. É assim, assim, assim. Daí ele vai lá e copia a sua ideia e faz. Ainda vai lá e ainda, registra a patente e você não pode fazer mais nada. Quantos? Se eu não me engano, eu nunca assisti a história, mas tem um filme que conta a história do McDonald's, E se eu não me engano, parece que a pessoa que inventou a coisa perdeu, não é isso? Perdeu o direito da marca. Por quê? Boca aberta. Revelou seu sonho para quem não deveria e perdeu, roubaram o sonho dele. Estou falando isso? É isso mesmo o filme? Entenderam? Gente, nós precisamos amadurecer. Amadurecer na fé. É que nem, os jovens de hoje, na escola, até mesmo na igreja. Às vezes a jovenzinha conta para outra: eu tô apaixonada por aquele menino. Aquele menino é tão lindo. Ele é tão educado. Ele é tão... não, mas ele não tem nada a ver com você. Não. Aí quando pensa que não, tá ela em cima do menino. Para não deixar essa aqui que contou o seu sonho de namorar com aquele, para não, vai ser meu. É ou não é assim, jovens? Então calem a boca. Falem para Deus. Falem para o Senhor. Senhor, se essa é a tua vontade, meus planos é me casar com aquela pessoa. Se for essa a tua vontade, não conta para o outro, não conta para outra, porque tudo vai por água abaixo depois que contar. Não há necessidade desse sofrimento. Meu Deus. Não adianta depois chorar. Foi contar, foi falar, foi dar com a língua nos dentes. Esse ano eu quero trocar de carro e eu vou comprar um carro assim. Quando pensa que não, aparece o outro fulano com um carro igualzinho como você disse que ia comprar. Eu me lembro muito bem uma situação vivida lá atrás, muitos anos atrás. Meu sogro, e havia um vizinho, muito invejoso, e o meu sogro falava em comprar um carro, o vizinho lá ia comprar o carro igualzinho. Era só ele abrir a boca, dizer que ia trocar de carro, o vizinho ia lá, fazia de tudo para trocar o carro e pegar um carro igual. Percebe? Isso é real, infelizmente até no meio cristão, porque muitos ainda não estão sarados, muitos ainda não estão curados, e vão agir carnalmente, e isso vai trazer o quê? Sofrimento para a gente, vai trazer sofrimento, vai trazer um mal-estar entre os irmãos. Então não abre a boca, conta para Deus, leva os teus problemas para Deus, leva os teus planos para Deus, leva os teus sonhos para Deus, fala com Ele, porque é Ele quem tem o poder de concretizar ou não estas coisas na tua vida. Amém, meus irmãos? Guarda isso no teu coração, porque são muitos os que querem ver a nossa vergonha, são muitos os que querem ver a nossa derrota, são muitos os que querem ver a nossa vergonha.
E se a gente não tomar cuidado, eles vão ter êxito nessas coisas. Amém? Provérbios, para a gente relembrar o primeiro verso, 21, 23. Para você gravar no teu coração. 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Amém? Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Guarda a tua boca. Guarda a língua dentro da boca. Se for abrir para falar, fala para Deus. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Fale primeiro com Deus. Peça primeiro a orientação de Deus, para não fazer o que fez Sansão e o que fez Ezequias. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe os seus planos. Deus abençoe os seus sonhos. Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos aos avisos. No dia 10/9, às 7 horas, a gente vai ter a nossa noite da pizza. Todos estão convidados e quem você também quiser convidar pode ficar à vontade. A gente também está recebendo algumas doações, né? De sobremesas? Não? Ah, tá. Mas sinta-se à vontade. Se alguém quiser oferecer alguma ajuda ou quiser doar também para a nossa igreja, pode estar entrando em contato com o pessoal do Ministério de Eventos. Então, no dia 10/9, às 7 horas, o rodízio por pessoa custa R$30. Crianças de até 5 anos não pagam e as crianças de 6 a 11 anos pagam meia. Amém? Vamos ficar de pé para fazer a oração final. Domingo de Santa Ceia. Não esqueçam também do quilo de alimento para a gente poder arrecadar e fazer as cestas básicas. Amém? Vamos fazer a oração pelos enfermos e pelo final do culto. Aqueles que tiver alguém para poder fazer uma oração, ore. Eu gostaria de pedir uma oração para um parente meu que se chama Raimundo. No começo do mês ele perdeu o netinho dele, que infelizmente a mãe foi dar um TT dele de noite e ele acabou engasgando e a mãe só foi ver de manhã. E infelizmente ele veio a falecer. E agora ontem ela estava numa depressão tão profunda e ela acabou tirando a própria vida. E deixou um filho de 5 anos. Então, é 2 perdas muito recentes. E só Deus, né, para confortar o coração desse pai. Amém? Então, gostaria de que colocasse ele em oração, Raimundo. Amém? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem ministrado em nossos corações. Dai-nos sabedoria, Senhor, para poder falar com as pessoas, para poder falar, Senhor, diante de pessoas que ainda não conhecem o Teu santo nome, ainda não conhecem os Teus caminhos. Senhor, que haja peneira, Senhor, em nossa boca, haja peneira em nossos lábios, que nós possamos saber o que falar, com o que falar, Senhor, a hora em que falar, Senhor, que nós possamos andar com prudência, ser prudentes, Senhor, no nosso agir, no nosso andar, nas nossas atitudes, pois o Senhor sabe os nossos caminhos, conhece os nossos planos, só o Senhor tem poder, Senhor, de poder concretizá-los, Pai. O Senhor tem planos pra gente, sabemos que nada pode ser frustrado, Senhor, então fale com Deus, fale no seu íntimo com Deus nesse momento. Peça a Ele sabedoria, Senhor, eu quero ter prudência ao falar, saber com o que falar, Senhor. Limpa a minha boca, purifica, Senhor, os meus lábios. Coloque brasa, Senhor, viva nos nossos lábios, para que nós possamos ser purificados também com ensopo e saber o que falar, Pai. Em nome de Jesus, agora oramos pelos enfermos, Pai, que o Senhor possa
curá-lo, Senhor. Só o Senhor tem poder, Senhor, de fazer milagres, de curar. Só o Senhor tem poder de fazer o impossível, Senhor, nessas vidas. Cura aqueles que precisam de um milagre, que estão em leitos de hospitais, que estão em casa, Senhor, em cuidados paliativos. Só o Senhor pode, só o Senhor pode. O Senhor é Deus poderoso, Senhor. Colocamos aqui a vida do Senhor Raimundo. Nós não sabemos a dor, Senhor, que é de perder um filho, que é de poder ter 2 perdas recentes. Talvez alguns saibam, mas, Senhor, o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, que pode consolar, Senhor, o coração daquela família, Senhor, do esposo, Senhor. Sabemos que aquela criança de 5 anos, o Heitor, vai crescer sem a mãe, mas que o pai possa ter sabedoria, Senhor, de conduzir, Senhor, em caminhos retos e justos, Pai. Que o Senhor possa consolar, trazer alento, Senhor, para aquela família, para que eles possam crer, Senhor, que só o Senhor pode confortar, que só o Senhor tem poder, Senhor, de conduzi-los. Com o tempo eles vão esquecer, Senhor, que essa dor é tão grande, mas não lembrar, Senhor. Com certeza, Senhor, que a mãe foi uma boa mãe, que ela é uma boa pessoa, terão boas histórias para contar, Pai, mas conforte, Senhor, o coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nos leve para casa em segurança, Senhor, que o Senhor possa nos dar um descanso merecido, para que nós possamos estar aqui domingo, Senhor, na Tua Santa Ceia, preparados, Senhor, para poder compartilhar, estar em comunhão com os irmãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Oremos mais, falemos mais com Deus, porque Ele está pronto a nos ouvir sempre, sempre. Às vezes você vai conversar com alguém, esse alguém não está muito afim de ouvir, você está lá falando, e a mente dele está lá longe, não está nem prestando atenção no que você está falando. E aí você fica chateado, triste, magoado. Poxa vida, né? Fala com Deus, fala com o Senhor, porque todas as vezes que você falar com Ele, Ele vai inclinar os ouvidos para ouvir o que você tem a dizer. Amém? Alguns falam, não, mas são coisas tão pequenas. Deus quer ouvir cada palavra que você quer falar. Ele quer ouvir cada detalhe da sua vida em oração. Fala com Ele, porque Ele está de ouvidos inclinados para poder ouvir e te abençoar no prosseguir. Estende as suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Santo Espírito seja com todos agora e sempre, em nome de Jesus. Diga amém. Que o Senhor abençoe o retorno de vocês. Bom final de semana e até domingo na Escola Bíblica às 10 da manhã e às 18 no culto da família. Culto da Santa Ceia. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade